Bom dia, vamos falar hoje sobre o controle biológico de pragas aplicado à cultura do milho. O controle biológico é o uso de organismos vivos para o controle de insetos pragas numa lavoura. E podemos usar parasitoides, que são os tricogramas, cotésia, paraterésia, os predadores, que são aqueles que comem os organismos, as pragas, são as joaninhas, percevejos, crisoperla, e temos os patógenos, que são aqueles organismos que causam doenças nas lagartas ou insetos alvos, que são baculovírus, bacilos, são os fungos. Aqui nós vamos detalhar mais baculovírus e bacilos thuringiensis, o BP. O controle biológico, como eu falei, nós vamos falar mais sobre o Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria que tem um esporo e tem um cristal dentro da mesma célula. Esse cristal é o marcador, por assim dizer, do Bacillus thuringiensis. Isso aqui é um baculovírus que foi fotografado em microscopia eletrônica. O controle biológico com baculovírus. No caso, nós vamos detalhar um pouco também da lagarta do cartucho. Ela se caracteriza por ter um Y invertido na cápsula cefálica. Isso aqui é a fotografia de um baculovírus, que é por microscopia eletrônica, onde você tem uma camada de proteína muito dura, que é a característica dos baculovírus, a poliedrina, que é vírus de poliedrose nuclear, protegendo esse material genético. E aqui uma lagarta do cartucho morta com o baculovírus. Aqui nós podemos falar que a lagarta do cartucho é a principal praga do milho. Isso daqui é o ataque típico da lagarta. Isso aqui é quando uma planta se recupera. E isso daqui havia, nesse terceiro slide, uma plantio de milho, onde não foi aplicado nada, e aí ela chegou a comer toda a planta. Nós temos na nossa unidade 22 isolados de baculovírus, onde o isolado 6 tem a característica de não romper a pele do inseto, e o isolado 19, como a maioria dos isolados, ele rompe a pele da lagarta ao matar esse inseto. Para fazer uma produção em grande escala de baculovírus, nós temos que ter unidades limpas, esterilizadas, com a criação do inseto praga e salas climatizadas. Todo esse material tem que ser esterilizado e bem limpo para que não haja contaminação do produto final. Nós também trabalhamos aqui com formulações do baculovírus, temos baculovírus em pó molhável, emulsão em óleo, emulsão em água, e esse material tem que ficar 1 ano em tempo de prateleira, que é basicamente o tempo necessário para o registro do produto. Ele tem que ser ativo, ficar ativo durante 1 ano em tempo de prateleira. Temos também o baculovírus da falsa medideira, que escolhemos o isolado 15, que é um isolado muito bom, excelente, ele tem mortalidade básica praticamente de 100% nessas larvas, e esse está sendo encabeçado por uma empresa em contrato com a Embrapa para lançamento este ano. Temos também o baculovírus da Helicover parmígera, que é uma praga importante de algodão, soja, milho, olerícolas, entrou no Brasil em 2012, 2013, e temos 8 isolados, e o BR2 foi o isolado que foi repassado para uma indústria, também sob contrato com a Embrapa. Nós também fazemos experimentos de campo, fazemos para médios e grandes produtores que têm aqui um trator, a gente vê essa nuvem que tem que se formar porque a folha tem que ser bem molhada, a gente observa que à direita, a água tem que ser bem espalhada na superfície da folha, e fazemos testes também para pequenos produtores com a bomba de pulverização costal. O controle biológico com Bacillus thuringiensis, que é o BT. Aqui nós temos uma fotografia de microscopia óptica com contraste de fase, onde a gente observa o esporo, que é mais ovalado e amarelado, maior, e o cristal, que é essa parte menor. Esse cristal é o marcador indicativo de que isso daqui é um Bacillus thuringiensis. Então nós temos esporo, cristal, esporo, cristal. Aqui é um desenho do que basicamente a gente vê na microscopia de contraste de fase. O Bacillus thuringiensis é uma bactéria gram-positiva da família Bacillácea. Ela é aeróbica, ela precisa de muito ar para poder reproduzir, mas ela é anaeróbica facultativa.
ela forma um cristal durante a fase estacionária ou de esporulação. Esse cristal que a gente vê aqui, ele é duro, ele é um cristal que engloba várias proteínas e que é tóxico para o inseto. Ela é encontrada no solo, água, insetos mortos e resíduos de grãos. É onde você pode fazer o isolamento desses BTs. Aqui nós temos duas fotografias de microscopia eletrônica. À esquerda nós temos aqui um cristal cuboide, que é mais específico contra dípteros, né? E aqui nós temos um cristal bipiramidal, ou um losango, né? E isso daí é bem característico, né? Que a gente pode caracterizar essas cepas em termos de mortalidade para qual ordem de inseto que ele pode afetar. Aqui são as colônias de BT isoladas, né? Tem uma coloração uniforme, né? Meio amarelada, ela não tem a borda muito definida, né? E a gente usa esse método de gota, né? Que a gente ocupa menos espaço, né? E tem economia de tempo e de dinheiro também com o material, né? Isso aqui normalmente não pode ser feito para fungo, né? Somente para BT. Aqui o isolamento a gente usa o contraste de fase, detecta as colônias que têm os cristais, né? E a gente consegue ver claramente que isso daqui é um BT. E a gente testa esse material contra o inseto-alvo que a gente está trabalhando, que pode ser lagarta do cartucho, lagarta da espiga, lagarta falsa medideira, etc, etc. Bicudo do algodoeiro, esfenóforos na cana e etc. Produção de biopesticidas à base de bacilos thuringienses. Para você fazer a produção de um BT, você tem que ter um reator estéreo, uma injeção dessa massa do meio de cultura estéreo com o seu inóculo. Aí você tem que ajustar e medir o pH, a massa celular, o número de esporos, né, durante a fermentação e a mortalidade dos insetos alvos. Esse pH inicial tem que ser em torno de 7 a 7,2, porque a bactéria começa num pH neutro, né, e depois de 24 horas você vai ter um pH ácido e depois você sobe isso para um patamar neutro novamente. Aqui nós temos a fotografia de fermentação em grande escala de empresas, né, que possuem acordo com a Embrapa. Então você tem aqui fermentação de 1.000 litros, 6.000 litros, 5.000 litros, depende da capacidade de cada indústria, mas tudo feito com injeção eletrônica e material estéreo, senão você contamina sua massa, seu produto. Aqui é no Instituto Mato Grossense de Algodão. Vocês observam aqui no fundo um computador, onde que tudo é feito basicamente eletronicamente, né? Você não fica colocando a mão para colocar material aí dentro. Produção de bacilos thuringienses, os projetos que a Embrapa Mirisorgo tem. Nós temos um projeto com a Secretaria de Agricultura do Ceará, onde a gente desenvolveu um método de produzir BT em arroz. A gente enriquece o arroz com fontes de carbono e nitrogênio, sais minerais, autoclava esse material, esteriliza esse material por 120 a 120 graus por 30 minutos, e inoculamos, né, nesse ponto aqui, você vê que a gente fez a injeção da cepa desejada. Mantém esse material por 30 graus durante 3 dias, né, em estufa e ao crescimento do BT. Hoje a gente comprou um material que seca, né, esse produto, né, antes a gente tinha que congelar, aí ele seca o produto, como seca-se uma sopa de supermercado, uma sopa de cebola, a gente seca esse material e ele pode ser estocado e distribuído para os produtores, né? A gente fez esse material, fez vários treinamentos, a gente atende hoje 20.000 pequenos produtores e a tendência é passar para 150.000 pequenos produtores em todo o estado do Ceará. Na África, esse projeto chamou a atenção da África, foi aprovado um projeto que era parte do Marketplace da Embrapa. E eles vieram aqui na Embrapa, fizeram um treinamento. Aqui nós temos o repasse de informação de pesquisadores para o pessoal que faz a produção. Aqui nós temos uma fotografia do material tratado com produto biológico e não tratado. E de acordo com a informação deles, a produção aumentou de 30%, de 20% a 30%. Né? E nós temos fotografias do pessoal africano, esse aqui é o parceiro africano que veio aqui fazer o treinamento.
Essa é a estudante dele de doutorado que ficou 3 meses, o pessoal do laboratório, né? E todo o treinamento foi feito para que eles isolassem cepas adequadas às condições deles no Mali. Esse projeto absorve o Mali, Burkina Faso, Níger, Costa do Marfim. Aqui uma fotografia da sistema de produção. Quem faz a maior parte da produção são as mulheres, né? E esse projeto foi auditado pela Fundação Bill Gates para que se possa expandir para toda a África. Também temos um projeto com besouro metálico, que é o Euchroma gigante, na cidade de Belo Horizonte, aonde a gente faz o controle, começamos o controle em pequenas proporções com esse material, desse inseto, que é terrível, né? E ele faz buracos nos troncos das árvores, e quando vem uma tempestade, né? Tudo começou porque a árvore cai, matou um taxista, e aí às vezes você não tem para onde correr numa tempestade. Então nós começamos a usar uma cepa nossa aqui da Embrapa, onde matava praticamente 100% desses coleópteros. Nós estudamos os coleópteros, foi congelado o material na Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, com uma pesquisadora Aparecida, ela é quem comanda isso lá. E aí eu trouxe o material congelado, né, os insetos mortos, e verificamos que o inseto morria do bacillus que a gente havia pulverizado. Fizemos um teste molecular para garantir a identidade. Então, Belo Horizonte é uma cidade que ela tem 350 quilômetros de ruas arborizadas, se você colocar em linha reta. Isso daí são dados imensos, né? Porque se você colocar 350 quilômetros em linha reta é muita coisa, e você não pode pulverizar veneno no centro da cidade. Então, aqui a gente pulverizando em pequena escala dentro da Fundação Zoobotânica, e consegui liberação da Anvisa e 1.000 litros da empresa Balagro, que forneceu, que é a empresa que detém, uma das empresas que detém a posse dessa cepa junto à Embrapa. Eles doaram 1.000 litros e a gente pulverizou todo o zoológico de Belo Horizonte, grande parte das árvores, né? A gente também fez testes e temos cepas fantásticas para o bicudo do agudoeiro, que é um coleóptero terrível, né? O pessoal faz mais de 20 aplicações de produto químico para essa praga. E também temos cepas que funcionam contra o bicudo da cana, que também tem causado muitos danos. O que a gente faz é a Embrapa ter os isolados de bacilos e baculovírus, e a gente repassa para empresas sob contrato. Então tem Promip, tem Farroupilha Larimand, tem Balagro, tem Simbiose, tem Instituto Mato Grossense de Algodão, Andermate, tem Vitae, tem a Pragas.com. E isso aí gerou, né, produtos registrados, que é o Cristal, que é um BT, né, para Spodoptera, para falsa medideira e para Helicoverpa, o Baculomip, que é um baculovírus para a lagarta do cartucho, Cartuchovite, que foi o primeiro registrado para a lagarta do cartucho, um baculovírus, e o Vircontro, que é um baculovírus para a lagarta do cartucho. E agora, recentemente, foi aprovado o baculovírus da simbiose também para a lagarta falsa medideira. Muito obrigado. Embrapa e Agrotins. Há 20 anos desenvolvendo o agronegócio no Tocantins, no Mato Piba e no Cerrado Brasileiro.